Olá, como estão? Bem-vindos aí mais uma vez. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os sinais radiológicos ou os signos radiológicos en el tórax. Me llamo João Ítalo y vamos a empezar. Bueno, les recuerdo de esta imagen que yo disponibilicé y siempre vengo solicitando que sí o sí estudiem por ella. Bueno, mi dica. Tenemos acá una radiografía normal. Bueno, también les digo que miren las normalidades, hagan bien las avaliaciones, empiecen por las partes moles, avalien las partes óseas, después pulmón y mediastino. Entonces, intenten siempre observar las áreas como ya tenemos discutido. Acá una radiografía de tórax en PA y perfil, también atendiendo a los padrones de calidad que hablamos tanto en los últimos tiempos. Bueno, ¿y qué serían los signos radiológicos? Los signos radiológicos son padrones característicos y reconocibles, a veces nombrados por objetos familiares como los que son vagamente similares. Entonces, siempre intentamos comparar con algún objeto o algo para que possamos sí o sí nos acordar de ellos. Essa aqui é a verdade. Ajudam en el diagnóstico posterior orientación terapêutica de enfermedades. A menudo son característicos o muy sugestivos de un grupo particular de patologías. El conocimiento de estas señales puede acortar la lista de diagnósticos diferenciales. Entonces, el primer de ellos é o signo de la silueta. Como eu tenho hablado com os senhores, silueta significa contorno, bueno, contorno. Entonces, tenemos contornos o siluetas normales, ¿verdad? El contorno del corazón, el contorno del área cardíaca, contorno de la aorta, contorno dos senos costofrênicos, de las estruturas como um todo. Entonces, quando há uma ausência ou pérdida de esse contorno, entonces nós decimos sí o sí que o signo de la silueta está presente. Entonces, uma lesão intratorácica que hace contato com os contornos de la silueta mediastínicas ou los hemidiafragmas e tienen uma densidade radiológica idêntica, borrará los contornos en la radiografia. Desenfoque de la silueta, contorno del coração pode ocorrer com o diafragma ou com la fissura pleural. Então, se trata acá, por exemplo, de uma opacidade, ¿verdad?, que nos impede de visualizar o contorno normal do coração, que seria acá a aurícula direita, por exemplo. Então, o signo da silhueta está presente quando esse contorno é perdido, apagado. Entonces, pensando en el signo de la silueta, por ejemplo, hablando del lado derecho e esquerdo del pulmón, lembrando que en el pulmón derecho tenemos lobo superior derecho, lobo medio, lobo inferior derecho. En el lado esquerdo, lobo superior esquerdo, a língula, que não é um lobo como o lobo médio, pero hacemos uma divisão virtual de la língua, actuando como se fuera un lobo medio, y el lobo inferior es izquierdo. Entonces, acá en contacto directo con el corazón está el lobo medio en el lado derecho y la língula en el lado izquierdo. Si el signo de la silueta está presente, significa que a lesão está no lobo médio ou na língula. Então, passando acá por a radiografia normal, onde percebemos os contornos, aurícula direita, ventrículo esquerdo, hemicúpulas diafragmáticas direita e esquerda, e
pensando acá en los signos de la silueta, por ejemplo, en una neumonía total acá en el lado izquierdo. Entonces, acá percebemos que hay un apagamiento total del contorno cardíaco, del contorno del botón aórtico, de la hemicúpula diafragmática en sí. Mirando acá también en el perfil, vemos que la área retrocardíaca, la área de la hemicúpula diafragmática, senos costofrênicos também estão com densidade elevada, sobreelevada. Então, comparando com o pulmão do lado oposto, vemos que o padrão é totalmente diferente. Então, quando decimos que o signo de la silueta está positivo, en este caso, por exemplo, donde el lobo derecho, el aurícula derecha não é possível ser visualizada, pero acá vemos el seno costofreno, acá vemos a parte, porção do lobo superior, e temos que pensar nesse caso que o lobo acometido é o lobo médio, por exemplo, porque acá vemos que a silhueta cardíaca não está presente, está borrada por conta da sobreposição das densidades. Acá, quando estamos vendo el signo também positivo en el lado izquierdo del corazón, del pulmón, não logramos visualizar nem o hemitórax, nem sino costofrênico e também a aurícula esquerda. Então, decimos também que há signo de la silueta positivado neste caso. Entonces, acá la misma situación, ¿no? Signo positivo de la silueta en el lado izquierdo, no logramos ver bien el contorno del ventrículo izquierdo. Acá en el perfil, percebam que conseguimos observar la fisura oblíqua, tá? E não parece que esta opacificação se transborda ao lobo inferior, por exemplo. ¿Verdad? Então, vocês veem que está limitada acá nessa região, apagando o contorno normal do coração, nos possibilita visualizar bem a fissura oblíqua, acá neste caso. Acá também, igual, se pierde a silhueta, Então, neste caso acá, volviendo um pouco, como esta área está com uma opacidade anormal, e mirando esta parte, então podemos pensar que como o lobo inferior está bem, a densidade normal, a área retrocardíaca também com a densidade normal, que se trata de um acometimento, por ser este mesmo paciente em la língula. Então a língula pode estar sí ou sí afectada, no el lobo superior, inferior e nem el lobo superior. Então, haciendo uma grande diferença nisso, na conduta que vai ser tomada. Acá, também, no lado esquerdo, percebam que há uma opacidade, né? Uma elevação de densidade que hace a pérdida del contorno da área cardíaca. Então, sempre que a área cardíaca, principalmente, se perde tanto a la derecha ou a la esquerda quanto a la derecha, sempre que perdemos esse contorno normal, há que pensar que lobos acometidos como a língula em la esquerda e la língula en la esquerda e o lobo médio em la derecha estão acometidos. Acá en este caso, sin los signos. Entonces, hay opacificación, pero miren que logramos ver la silueta normal presente, por ejemplo, acá. ¿Verdad? Acá también, mire, fíjense que es posible visualizar la silueta da área cardíaca. Acá también, donde estamos mostrando, ¿bien? Tenemos también una área que não hace a perda de la densidade normal del pulmão. Então, o que eu quero que se acuerden é que o signo de la silueta é um señal
que muitas vezes nos leva a pensar em afecções como derrames, condensações, entre outras, hasta mesmo tumores. Então se perde la visualización de los contornos de las líneas que son normales. Signo del broncograma aéreo. Entonces, el broncograma aéreo sería la visualización del aire dentro de bronquios intrapulmonares. ¿No? Signo del broncograma aéreo. Entonces, se há gás, ar dentro de los bronquios, eles suelen aparecer com densidade visualizável, né? E logramos enxergar, ver uma barra densidade com linhas mais oscuras dentro de uma condensação. Então, é um signo bem característico quando temos condensações. Então, fíjense acá, ó, nessa pneumonia lobar à esquerda. Então, temos uma grande opacidade, pero sí o sí a presença del broncograma. El signo del broncograma aéreo consiste en eso. Entonces, visualizar los bronquios llenos de aire o gas adentro de una área de condensación. Entonces, acá en estas flejas suelen visualizar. Entonces, como ya hablamos en otras clases, el broncograma aéreo puede estar presente en las condensaciones con más frecuencia. Entonces, cuando hablamos de condensación, estamos sí o sí buscando para confirmar que sea una condensación el signo del broncograma aéreo que nos va a confirmar que es una condensación en sí. Acá também outras, fíjense, acá nestas linhas, acá, fíjense, acá também nessas linhas, fíjense. Então, acá mesmo, hasta, se, podem pensar, mas será que não é uma atelectasia por conta de, acá nós temos a fissura horizontal, por ser el derecho, ¿verdad? Entonces parece que se retrae un poco, pero por la presencia del broncograma aéreo podemos sí nos comprometer a decir que en este caso se trata de una condensación. Acá vemos la aurícula derecha, entonces como la aurícula está visualizable, entonces podemos decir que no hay signo de la silueta, bueno, y el broncograma aéreo. Entonces el lobo medio suele no estar afectado, entonces trata-se de uma pacificação mais para inferior, porção posterior do lobo inferior direito. Signo de menisco hablamos também em outro vídeo e eu venho acá mais uma vez dizer que é um signo característico de los derrames pleurales, generalmente é unilateral, pero quando é bilateral decimos que o pneumo já pode estar infectado ou com uma traer mucho más acometimiento al paciente. Entonces, el signo del menisco, fíjense acá como yo les hablé en la otra clase, nós temos acá un experimento que demonstra por que temos essa área curvilínea en el menisco por el fenómeno de la capilaridad. A água tende a se a subir por las paredes, bueno, entonces por razón de la gravedad tenemos esa formación curvilínea. Entonces acá mismo un ejemplo claro del derrame pleural. Então fíjense que el signo de la silueta está presente, no es posible visualizar la silueta cardíaca. El seno costofrênico também não, nem el hemitórax esquerdo também não logramos ver. Então, há uma opacificação
total, né, dessa região e não há presença do broncograma aéreo e o signo do menisco está presente. Então, por isso, sí, vamos a pensar sí o sí que es un derrame pleural. Podemos hacer la manobra de Laurel, poner ese paciente en decúbito lateral para ver si sí o sí él tiene el signo. Sí, es posible, pero también la conducta y evaluación clínica es importante porque los sonidos acá estão totalmente modificados em um pulmão normal, bueno, pero el laurel sí es una opción. Entonces, siempre que el paciente hace el estudio en PA, posición ortostática, si ele estiver en decúbito dorsal o ventral, no es posible la visualización del menisco, porque ese líquido, del sinal del menisco, porque ese líquido va a escorrer. Bueno, acá con menos magnitud, pero también el signo del menisco. Acá também igual, né? Fíjense acá nesse perfil, fíjense, né? El signo del menisco também em perfil. Acá também o mesmo exame e acá a tomografia que não vou discutir agora por questões del nosso planeamento. Bueno, normal acá, né? Fíjense, aquela gran olhada de los vasos que são normales, indo hasta el final a caja torácica. Entonces, bueno, temos señales que hoy en día son poco utilizables, pero sí o sí tiene que tener escuchado una vez en la vida. Entonces, para evaluación de tromboembolismo pulmonar, los datos clínicos y radiológicos son inespecíficos y de baja sensibilidad. La radiografía la puede ser normal y el paciente tener el tromboembolismo pulmonar. Hallazgos no específicos, derrame pleural, disminución focal en la red vascular, elevación del diafragma, atelectasia, dilatación de la arteria pulmonar, consolidación, cardiomegalia pueden estar presentes en un caso de tromboembolismo pulmonar. Entonces tenemos un signo de Hampton, las opacidades con base pleural y ápice hacia el hilo indicam infarto pulmonar. Entonces, son opacidades, elevaciones de densidad en la base pleural que se convergen, que apuntam, que se direcionam a los hilos, indicam infarto pulmonar. Porque, fíjense, el pulmón no logra enviar su sangre porque las arterias pulmonares están obstruidas por la presencia del trombo. Entonces, el signo de Hampton se basa en las opacidades en la base pleural y ápice hacia el hilo. Indicam zona de infarto pulmonar de consolidação periférica com base pleural e convexidade em margem medial que generalmente se enfrenta al hilo pulmonar. Outro señal que pode estar presente en el tromboembolismo pulmonar seria o signo de Westermarck, uma dilatação proximal de um vaso embolizado associado a um colapso de vasos distales, oligoemia pulmonar. Entonces, el signo de Westermarck, la radiografía muestra una disminución importante de la vascularización de los lobos inferiores y de los lobos medios. Entonces, podemos ver vasos más opacificados, proximales, y en la periferia perdemos ese padrón de líneas que tiene los vasos pulmonares. ¿Se acuerdan que los vasos pulmonares se ramificam, vemos linhas blanquecinas? Então, quando o signo de Hampton está positivo, podemos ter uma elevação da densidade e sí ou sí estar positivo por conta de la sangre não lograr chegar
en la periferia, então signo de Westermarck. Então, se algum dia lhe pergunta quais os signos em la radiografia podem estar presentes em la tromboembolia pulmonar, signo de Westermarck, signo de Hampton. Então, signos de la área de borboleta traduz edema alveolar extenso en el contexto del edema pulmonar agudo infiltrado para el área intersticial alveolar com preservação de la periferia, ou pacificações alveolares bilaterales nos campos pulmonares. Então, temos esse padrão cercano a los hilos de elevação de densidade, verá que nos indica que o paciente tem um edema pulmonar. Então, é muito característico de eso, de eso, de esos casos. Entonces, acá en el signo de la borboleta o mariposa, bueno, entonces fíjense toda esta área que converge desde los hilos, aquí por lo normal, y cómo podemos encontrar. Fíjense que, acuérdense que parece sí o sí una asa de mariposa con densidades cercanas a regiones hilares. Bueno, fíjense, acá también. Entonces, claro que no van a cerrar el diagnóstico con eso, ¿verdad? Pero les acuerdo que son señales que pueden ayudarlos a encontrar, a llegar al diagnóstico temprano. Signo del signo cérvico torácico nos permite evaluar de dónde se está viniendo la lesión, si es del mediastino superior, anterior o posterior, si esa lesión ela inicia en el cuello, pescoço, y se va hasta el mediastino. Entonces, básicamente, aqui fixando en la silueta normal, outra vez, botón aórtico, en la silueta cardíaca normal. Entonces, pensando en los sinales cérvico-torácicos, acá en un bocio mergulhante, por ejemplo, temos desviação de la traquea, temos uma estrutura anômala, uma estrutura que não está presente na anatomia normal e parece partir del cuello hasta el mediastino. Entonces, temos acá outras variações. Entonces, fíjense, las siluetas son perdidas acá en un lesión de mediastino superior, acá también, bueno, acá igual. Acuérdense, en perfil se pierde la hipertransparencia pulmonar en la área retroesternal por conta da presença de uma lesão que pode sim ou sim estar relacionado com uma formação maligna, um tumor também. Acá também, fíjense, no el mediastino, entonces acá também. Entonces, que é sempre que pensar, quando esse sinal cérvico-torácico é visualizado, el tumor, el agente, la masa, lo que sea, tiene relación con el mediastino. Entonces se muda la configuración del mediastino y percebemos como en estos casos una formación expansiva, masa y eso. Bueno, cérvico abdominal, también acá cuando tenemos lesiones que parten del abdomen, en el caso de una calasia, por ejemplo, puede estar presente un aumento del esófago com um início, acá também é possível visualizar. Sinal S de Golden, então S de Golden reflete uma deformação de la grade horizontal resultante de la existência de uma massa neoplásica hilar. Então, isso condiciona a obstrução do brônquio lobar superior direito e posterior colapso do respectivo lobo. Então, a fissura horizontal que delimita estes câmbios tem uma forma de S invertida com uma concavidade periférica inferior por conta do colapso e convexidade central por conta da massa, sugerindo carcinoma broncorrénico obstrutivo en el adulto. Entonces, el paciente
que vem positivo para el sinal de S de Golden, bueno, podemos pensar sí en la presencia de un carcinoma broncogénico, né, una lesión maligna. Claro que hay que sí o sí hacer el estudio del anatom patológico, la biopsia, para poder llegar a un diagnóstico más preciso. Pero esse señal está presente muitas vezes en esse tipo de neoplasia. Bueno, entonces acá fíjense que parece sí o sí una S invertida, acá la área de la lesión y essa fissura horizontal tende a ser puxada, tende a ser tracionada para cá. Então, temos também uma atelectasia presente. Então, uma variação acá, uma área atelectasiada. Acuérdense que a atelectasia é redução de volume. Então, temos S de Golden e também uma área atelectasiada. Então, fíjense. Esse paciente não escapa de fazermos uma tomografia em ele por conta da presença desse signo e será complementado sí ou sí com uma tomografia. Sinal de diafragma contínuo, então se acuerdam, não visualizamos a linha diafragmática, né? Então, quando o paciente realiza na incidência PA, se há ar nessa área, percebemos a continuação do diafragma e se acuerdo nas outras imagens não temos esse mesmo padrão. Acá também, fíjense, o diafragma está contínuo ou continuado. Acá também. Então, isso nos leva a pensar na presença de aire em um pneumomediastino presente por conta desta linha que se parece contínua. Cavitações pulmonares, então percebam, ou cavernas, como se chamam, muito compatível com tuberculoses. Então, sempre que nos encontramos com um paciente que possui cavitações ou áreas cavernosas, cavernas, temos que pensar sí ou sí que podemos estar delante de um caso de tuberculose. Será evaluado melhor por las provas. Então, el diagnóstico por imagen va a ser sugestivo, pero sí o sí vamos a tener que pensar si encontramos un caso de eso en una tuberculosis. Saludos mis amigos, ¿cómo están? Bueno, entonces con esta clase de hoy yo voy a encerrar el tórax, ¿no?, por la radiografía. Sei que é um contenido extenso, pero como hablamos desde el inicio, el tiempo es corto y vamos a aprovecharlo de la mejor manera. Entonces, semana que viene voy a hablar sobre el cuestionario y ya pensando en los próximos materiales para que sigamos desarrollando. Entonces, eu peço que vocês continuem, perseverem, tá? Vai dar certo, a gente vai conseguir. E só aprende a ver imagem vendo, né? Não adianta, não tem segredo, tem que olhar, tá bom? Então, grande abraço, espero que possamos estar juntos o quanto antes. E qualquer coisa sabem que podem me acionar. Então, grande abraço.